aos vivos. Boa noite para a galerinha de Betânia, galera de Canavieira, Elesbão Veloso. Alô, galera de Jerumenha. Boa noite, povo. Muita axé, muita luz. Tio Flávio Coelho da área das histórias. Historiar um pouquinho aqui com você. Galerinha de Bom Jesus, galerinha de Jerumenha, Elesbão, Canavieira, Betânia, que está chegando aí devagarinho. Galerinha vai se acomodando aí na sala, se ajeitando devagarinho. Hoje a temática do EJA é conflitos entre índios, bandeirantes e os padres jesuítas. Índios, bandeirantes e os padres jesuítas. Vamos pegar a canetinha aqui para a gente dar já, vamos dizer assim, pontapé inicial para o nosso conteúdo. Os indígenas, os bandeirantes e os jesuítas, conflitos e colonização aqui na terra tupiniquim. A ideia é você compreender os aspectos da dominação, teve dominação, e da resistência também, entre os índios, os bandi de São Paulo e os padres jesuítas. Lá no finalzinho, eu espero que dê tempo, tem duas questõezinhas com a temática da aula de hoje. De boa? Vamos começar? Vamos começar? Tem eu, viu? Lá do sertão, viu? Lá do sertão. Me lembrar que a gente já tinha aqui uma população gigantesca antes da chegada dos portugueses. Havia uma presença humana muito anterior à chegada dos portugueses. Já havia muitos, trocentos tribos indígenas, vários estágios de desenvolvimento. Vários estágios de desenvolvimento. Então, aqui vai haver uma invasão das terras indígenas pelo homem branco. Daí você já está vendo uma das origens dos conflitos que nós vamos ter aqui nessa terra, vai ser por causa da terra. A disputa territorial. O branco se achando o novo dono, e os índios dizendo, essas terras estão aqui desde os meus ancestrais. Não são, não. Eu dou um fatality em vocês, viu? Daí a população indígena se distribuía conforme esse mapazinho. Atualmente são as reservas indígenas, que eu coloquei no segundo mapa. E alguns povos indígenas, né? Algumas áreas que sonham com a demarcação. No Piauí ainda não tem nenhuma área que seja reserva indígena já legalizada, beleza, ainda não tem. Daí as tribos indígenas, principalmente as do litoral, são os que os portugueses defrontaram primeiro, galerinha. São as que os portugueses vamos dizer assim, se defrontaram no início, foram essas tribos indígenas aí, ó. Principalmente os tupi do litoral da costa brasileira, os tupinambá, os tupiniquim, os tupiaió, os tupiagé, os tremembé, uma penca de tupis. Para você ver a diversidade indígena, a ritualística indígena e a preservação de elementos indígenas. Olha aí, ó, o maracá, os tacapes, a indumentária, a pintura corporal, deu para ver aí, ó? A pintura corporal, massa, né não? Massa. Deixa eu passar a imagem. Atualmente ainda, preservando aí, olha, tio, vai fazer um beiju ali, né? Daqui a pouco vai sair um beijuzinho ali, ó, quentinho. O hábito da caça com arco e flecha, ainda preservado por alguns povos indígenas. Essa semana veio a informação de que o último remanescente de uma tribo indígena que estava isolada foi encontrado morto, né, ainda por circunstâncias não esclarecidas, mas nós temos ainda alguns povos indígenas que vivem, vamos dizer assim, como na época da chegada dos portugueses, esses caras aí, ó, que estavam indo para as Índias, então na aula de aprofundamento vai ser grandes navegações, os portugueses vão singrar por mares nunca dantes navegados, passaram em Porto Seguro,
É declarado que foi descoberto o Brasil em 22 de abril de 1500. E continuaram as andanças para a Ásia, o interesse era as famosas especiarias indianas, perfeito? Mas daqui a pouco os portugueses vão estar chegando aqui, ó. Vão estar explorando aqui. É a época das grandes navegações. Nós vamos debruçar sobre essa temática de forma mais pormenorizada no quarto horário de hoje, viu, galerinha? Que é a aula de aprofundamento. A temática hoje é grandes navegações. Os portugueses se singraram por mares nunca antes navegados. E tá aí, ó, o mapazinho mostrando as principais descobertas. Lembrar que quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo, a serviço da Espanha. A serviço da Espanha. Depois o Vasco da Gama chegou à Índia. E depois o Pedro Álvares Cabral, entre aspas, descobriu o Brasil. Mas lembre-se que depois de passar aqui no Brasil, Porto Seguro, o barquinho foi em direção à Índia. Porque o comércio maior era o comércio de especiarias indianas. De boa? Daí o Cabral passando aqui na terra Tupiniquim, os povos indígenas aqui, nessa pintura do Oscar Pereira da Silva, beleza? Os portugueses portadores da civilização e os índios colocados ali como se fossem inferiores, como se fossem bárbaros, pagãos e etc. Então os portugueses estão chegando, ó. Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, Cabralha, Pindorama, Terra Brasilis, qual o nome? Qual o nome? Aí o Mário Josinho disse, quem sabe a casa da mãe Joana? Aí, é claro, está fazendo um trocadilho sobre os várias denominações dessa nossa terra, Terra Brasilis. E de Terra Brasilis, por causa do pau-brasil, a denominação Brasil, essa chargezinha demonstrando aí a chegada dos portugueses, bacana? Quais os interesses dos portugueses aqui em nosso território? É a pergunta. Ou seja, nós já vimos um pouco dos índios, que os índios ocupavam o nosso território, mas que agora estão chegando os portugueses. E quais os interesses dos portugueses? Eu botei em negrito a parte mais importante. Extrair riquezas minerais. Quais eram as riquezas? Ouro, prata, pedras, diamantes. Ah, e quem sabe? Realizar a conversão dos índios, convertê-los ao catolicismo. Então, daqui eu já vou botar uma setazinha, ó. Vai ser o ambiente da chegada dos padres jesuítas. Vão vir para o Brasil com a finalidade de fazer a catequese. Mas como você viu a passagem do Cabral em direção à Índia, ele estava em direção à Índia, aqui durante um certo período, vai ser uma zona estratégica da passagem de navios portugueses em direção ao Oriente, em direção à Ásia, à Índia. Como você viu o nome, o Brasil vai ser um porto seguro. O Brasil vai ser um porto seguro. De boa? E claro, daqui a pouco nós vamos ser transformados num besta velho para consumir os produtos que são fornecidos pelos portugueses. Tanto a compra de escravos africanos, os africanos vão ser escravizados, e também das mercadorias, as bugigangas. Quando eles começarem a produzir cana-de-açúcar aqui, notadamente a foice, a enxada, depois o arado, tudo vem da Europa. E a gente fica dependente deles. E vão buscar explorar as potencialidades do território, resinas, drogas, algodão, pele de onça, tucano, macaco, tudo que desse lucro para os caras levavam, viu? Tudo que desse lucro, os caras vão levar. E por último, nós fomos transformados numa área fornecedora, primeira de madeira, que é o pau-brasil, depois de muito açúcar, algodão,
cacau, drogas, ouro e etc. Depois nós vamos ser um fornecedor de gêneros primários. E, notadamente, a função do Brasil, sendo colônia de Portugal, é complementar a economia deles portugueses. E aí, para isso, eles vão implantar aqui uma mega empresa agrícola. Agrepop, Agretudo, Agretec. E para ter uma empresa agrícola, você tem que ter terras. E para ter terras, tem que entrar em choque com os índios. Daí, um dos fatores dos conflitos que nós tivemos e da resistência que nós tivemos dos índios ao colonizador português, ao Portuga. Meu rei, deixa aí um realzinho na tela para a galerinha fazer o print, por favor. Ok, de boa, na lagoa. Passando, eu gosto de pegar essas chargezinhas na internet, olha. Terra à vista, mas o índio está dizendo merda à vista, porque os portugueses estão chegando. E notadamente eles estão chegando e vão querer ocupar as terras que os índios já ocupavam se você pegar a Nia de Guidon, há 48 mil anos. Vá e diga a todos que viemos em paz. Para trazer para a atualidade, né? Índio não gosta de espalhar notícias falsas. Ah, papai! Índio não gosta de espalhar fake news. Olha aí, galerinha, show, né? Então tá chegando o colonizador e essa bota zona do colonizador aí, literalmente está na iminência de pipocar fogo nos povos nativos e nós vamos sofrer muito com esse choque aí, bacaninha? Tá aí o Portuga, iniciando a ocupação do território. Essa segunda imagem mostra o Martim Afonso de Souza no início, vamos dizer assim, na ocupação do território de São Paulo, São Vicente, em São Paulo, galerinha. Daí, o 22 de abril, a vida não vai ficar nada tranquila, nada favorável. A segunda charge do Laerte diz: ó céu, ó vida, ó azar, adeus. Adeus ao sonho da casa própria. Porque aí as duas já estão falando sobre a ocupação das terras indígenas, que mais uma vez é a fonte principal do conflito inicial que nós tivemos, de boa. Em 1492, chegada dos europeus à América. Foi sob a liderança do Cristóvão Colombo. Bacaninha. Os nativos descobriram que eram índios. Porque os nativos não se chamavam de índios. Quem vai chamar os índios de índios são os portugueses. E descobriram que vão viver num continente chamado América. Porque aqui o Brasil não era Brasil. Aqui era Pindorama. Descobriram que estavam nus. Porque quem andava vestido era o europeu, o Portuga. Descobriram que existia o pecado. Aqui era uma terra sem pecados.
Não havia aquelas concepções morais baseadas na religião. Descobriram que deviam obediência a um rei. Era um rei alienígena, europeu. E a uma rainha, do outro lado do mundo. E um Deus de outro céu. Vixe, era o Deus do catolicismo. E que esse Deus havia inventado a culpa e o vestido. E havia mandado que havia mandado que fosse queimado vivo quem adorasse o sol e a lua. Vixe, e a terra. Vixe, e a chuva que molha. Vixe Maria. É claro que é uma escrita a posteriori, né? Que a gente tem pouco relato dos próprios indígenas lá nas eras dos descobrimentos, lá no iniciozinho, né? Praticamente não tem nada dos índios de verdade. De boa? Gosto desse texto do meu amigo Galeano. Os portugueses. Então estão chegando os portugueses aqui. Evidentemente você já viu que nós temos milhões de índios. E as primeiras visões dos portugueses sobre os índios, aqui os índios eram inocentes, eles não têm vergonha das suas vergonhas. Eles não ficavam envergonhados por andarem nus. Eles não têm maldade, eles são o quê? Bonzinhos. Ah, mas só foi no início, viu? Porque daqui a pouco os índios vão ser vistos como atrasados, selvagens e comparado com o europeu, inferior. Meu Deus do céu. Eram pagãos, não adoravam os deuses, o Deus da concepção judaico-cristã. Vários parceiros comiam carne humana. Meu Deus do céu, são animais. Depois, quando vai obrigar os índios a trabalhar de forma intensiva na produção da cana-de-açúcar, os índios vão dizer, nós não aceitamos esse tipo de trabalho não, cara. Então os índios passam a ser vistos como indolentes, preguiçosos, e o Brasil, a terra Brasília, passa a ser associada a uma terra abaixo do Equador, não existem pecados, está tudo liberado. Virgem Maria. Para fechar, os índios não falavam F, porque não tinha fé. Não tinha na língua do índio o L, porque não tinha lei. E não tem na língua do índio o R, porque o português dizia que ele não tinha rei. Ele não fala o F, o L e o R. Olha o absurdo que era. Então, diante disso daí, é evidentemente que os índios vão reagir. Perfeito? Além de Canavieira, alô Elisbão, alô Betânia, Jeromém, alô você que assiste pela plataforma. O encontro entre os índios brasileiros e os portugueses representou o contrato entre a selvageria dos indígenas, que eram a inocência e a beleza encarnados, com a civilidade do europeu, barbudo, hirsudo, fechado, cheio de ferida do escorbuto. Ah, papai! E o índio é que era selvagem, né? E o índio era que era selvagem. Os portugueses vão invadir as terras indígenas. Os portugueses vão expulsar, ou escravizar, ou exterminar os povos indígenas. O interesse maior do português na terra, riquezas. O interesse maior do índio na terra, sobrevivência. O índio tirava da terra a sua sobrevivência. Ferro, armas de fogo, escravidão, doenças, vão exterminar vários povos indígenas. Vai haver um verdadeiro genocídio indígena. Porque os índios perdem territórios, obrigados a abandonar sua cultura, são escravizados, como você vê nessa pintura do Debré. Bom, daí a interpretação do índio que sua terra está sendo invadida. Que sua terra está sendo invadida. Beleza, vou passar.
Com os portugueses depois vieram os padres jesuítas. Em nome de Pátria e et Filho e Espírito Santo. Amém. Os padres jesuítas. A Companhia de Jesus chegou ao Brasil em 49 com o Tomé de Souza. Inicia ali oficialmente a história religiosa na colônia chamada Brasil. Os jesuítas vão trabalhar também na América Hispânica e do Norte, mas o principal vai ser no Brasil. Por toda parte vão dedicar-se à catequese dos índios. Catequizar é converter ao catolicismo. Mas para isso tem que combater as tradições e os costumes dos povos indígenas que eram diferentes dos costumes europeus. E principalmente com aqueles que se chocavam com o catolicismo. O catolicismo prega um único Deus. Entre os índios havia uma variedade de deuses. Então, os índios vão ter que abandonar essa prática politeísta. Vão ser obrigados, viu? Belezinha, galera? Belezinha? Vou passar a imagem, ó. Aí um grande colégio jesuítico em São Paulo, foi a partir desse colégio bem aí, que se edificou hoje a maior metrópole do país. Bacaninha, aí nessa pintura do lado, você está vendo um padre jesuíta e do outro lado você está vendo um índio, um indígena, não é não? Os padres jesuítas vão vir para o Brasil e lá vão montar os colégios. Geralmente quem estudava neles eram os filhos da elite local, mas além disso os padres jesuítas vieram e montaram as chamadas missões. Tio, eu peguei uma questão e ela chamava reduções. Mesma coisa. Os índios eram reduzidos a um território. As missões eram comunidades indígenas organizadas pelos padres. É ali onde se concretiza a catequese, que é transformar o índio nativo em católico. Geralmente, nas missões, você tinha misturando trabalho e religião. Todo dia, quando batem às 6 horas, de joelhos sou. Mas muito trabalho que era a serviço dos índios. Iam às matas, à floresta coletar os produtos, cacau, resina, macaco, tucano, chamadas de drogas do sertão. Os padres jesuítas exploravam a mão de obra dos índios. Repetindo, exploravam a mão de obra dos índios. De boa? Deixa esse tópicozinho aí sobre a atuação dos padres jesuítas. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me acertar. Prometa agora. E agora? Você, lembra dessa música, tia? Você não me ensinou a te esquecer. Acho que é José Augusto, não é? Você não me ensinou a te querer. Vou te perdendo. Um abraço. Beleza, vamos lá, cadê o tempo? Vamos lá. Tá aí, índios atravessando um riacho, nessa obra do Debré,
O nome da tela é O Caçador de Escravos, mas você vê que os índios estão transportando mercadorias. Então você está dizendo que, está percebendo que os índios estão sendo utilizados como mão de obra. Na floresta aí, ó, claro, os índios tinham conhecimento. Os padres vão provocar em algumas missões verdadeiro desastre demográfico. Por quê? As doenças, a obrigação de abandonar a sua cultura, a deprê, o trabalho obrigatório, tudo isso, mortes. Tudo isso, mortes. E geralmente se dizia que uma missão tinha alcançado sucesso quando os índios tinham abandonado suas práticas. Tinham abandonado sua cultura. Quando os índios tinham perdido sua identidade. Rapaz, quando os índios perdiam a identidade própria, era o sucesso de uma missão jesuítica. Aí eu coloquei assim, ó. De forma estratégica, os padres jesuítas aprendiam parte da cultura indígena. E ensinavam primeiro os curumim, os mais velhos, os anciãos, tinham certa resistência a abandonar sua cultura e a adotar a cultura europeia, indígena. Então, educação, catequese, trabalho, as missões. Primeiro, e também o uso da mão de obra das crianças, claro, das crianças. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Vou passar, galerinha, vou passar, povo. Na língua do índio não há o F, nem o L e nem o R. Olha aí, ó. Dizia que o índio não tinha fé, não tinha lei, não tinha rei. De boa? O homem branco era o condutor da civilidade. O índio era bárbaro, era inferior. Então, contra isso daqui, você já está vendo que os índios vão resistir. De boa? A ideia dos padres jesuítas que os índios abandonassem suas práticas. Abandonassem suas práticas. Mas, para poder fazer a conversão dos índios, os padres jesuítas, por exemplo, aprendiam alguns elementos dos índios, até para poder facilitar uma comunicação, por exemplo. O tupi, havia a língua geral, que era uma mistura de tupi com português. O teatro, pegava a flauta e os elementos dos indígenas. Papai, fizeram adaptation, dizendo que Tupã, da mitologia indígena, era o Deus único. Que Tupã, na mitologia indígena, era o Deus único. Olha o que os caras faziam, velho. Olha o que os caras faziam. Boa noite, galerinha. Boa noite de Betânia. Galera de Canavieira. De Elisbão Veloso, rapaz. Galera tá quieta, né? Galerinha tá aí? Cadê o povo? Cadê o povo? Chama o povo aí, tia, pra ver se o povo vem. O povo não tá na sala ali, não. Vou passar, ó. Tá aí uma missão jesuítica, essa primeira imagem, numa pintura, vendo que os índios estão realizando o trabalho. Lá por trás também. E aí, numa imagem aérea, como seriam as partes constituintes de uma missão jesuítica. Perfeito? Os bandes de São Paulo, os bandes de São Paulo. Os bandeirantes paulistas adentravam nos sertões, financiados por eles mesmos, ou por, entre aspas, um empresário, e os bandes de São Paulo vão à procura de riquezas. No geral, as bandeiras saíam da vila de São Paulo de Piratininga, porque ela era pobre. Eu botei assim, ó, por causa das carências. Tio, você está dizendo que São Paulo era pobre? Tô sim, viu? Por causa do espírito de aventura autônomo dos próprios bandeirantes e por causa da geografia do lugar. Os rios correm para o interior. Os rios da região sudeste
Vou desenhar um Brasil aqui, ó. Região sudeste, ó. Ó o São Francisco, ó, o São Francisco, ó. Ó o Rio Parnaíba, ó, o Rio Parnaíba, ó. Ó o Rio Gurgueia, ó. No geral, os rios nascem no interior e correm para o litoral. Mas em São Paulo é o inverso, ó. Rio Tietê, Rio Paranaíba, Pindamonhangaba. Olha os rios correndo do litoral, da Serra do Mar, para o interior. Então a própria geografia do lugar ajudava, né? E o que é que os bandeirantes vão buscar? Índios. Para que os índios? Escravizar, velho. Usar os índios como escravos. Então você já vai ver que os índios vão odiar os bandeirantes. E quem também não vai gostar dos bandeirantes, entrando em conflitos com eles, os padres jesuítas. Haja vista que os padres jesuítas não aceitam que os índios fossem simplificadamente apenas escravizados. Os bandos iam atrás de ouro, das drogas. E aí eu estou colocando aqui os famosos ciclos. Então nós vamos ter um ciclo que é chamado ciclo do apresamento indígena. Os índios eram aprisionados para serem vendidos como escravos. E você já está vendo que os padres jesuítas não vão gostar muito dessa brincadeira. De boa? Show, galerinha de Betânia, rapaz. Vou passar. Deixa aí um minutinho na tela para a galerinha fazer o print, meu rei. Vamos passar, povo. Olha aí olha os rios lá, olha o rio aí, ó. Rio Paranapanema, esse daqui, ó. Rio Tietê, você tá vendo aí, ó, eles correndo pro interior. E aí os famosos bandeirantes. Os famosos bandeirantes. Essa setazinha vermelha são bandeiras à procura de índios para escravizar. Os bandeirantes fizeram muito dessa brincadeira sem graça, né? E aí, olha, eles passaram além de Tordesilhas, eles criaram uma certa intimidade com o interior, com os sertões, e vão ter um choque violento com os padres jesuítas. Oxê! Por quê? Porque os jesuítas não aceitavam que os índios simplesmente fossem escravizados. Deu para ver assim? Não aceitavam. Então está tendo um choque, um fatality. Vai ser um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho que vai destruir o quilombo de Palmares. Não tem muito a ver com essa temática dos índios, mas é importante dizer. E combatiam, sabe quem? Os índios, arredios, os bugres. É mesmo? É. Inclusive, atacaram missões jesuíticas. As missões do TAP, do Itaqui, na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tinha a missão jesuítica e quem atacava ela? Os bande. Lá estava cheio de índios. Ih, rapaz, os bande estavam aí. Daí o choque tanto com os jesuítas quanto com os índios. Então tem toda uma ideia de que os bandeirantes foram bonzinhos, olha. Mentira. Foram maus? Mentira, porque existe uma visão de os bandeirantes serem mocinhos e bandidos. E heróis e vilões. Heróis integraram as várias áreas,
conquistaram além em Tordesilhas, descobriram ouro nas minas. Vilões escravizaram os índios, destruíram comunidades quilombolas. Deu para ver a duplicidade de visões sobre os bandos de São Paulo. E quem não gostava deles? Os padres jesuítas. Esse cara teve no Piauí, ó. É o famoso Jorge Velho. Domingos Jorge Velho. É um bandeirante, né? Matou muitos índios no Piauí. E tá aí lá em São Paulo, para você ver como eles glorificam a ação dos bandeirantes, nessa obra, no Monumento às Bandeiras, do Vitor Brecheret, imagens dos bandeirantes. Mas também eles escravizaram, mataram, fizeram uma carnificina nos sertões. Diante disso, os índios vão lutar. Vão lutar tanto contra o Portuga, quanto contra uma resistência à imposição do catolicismo, como também contra os bandeirantes. A luta dos povos originários pelo reconhecimento do direito à posse da sua terra. Até hoje. Até hoje. Desde a colonização, os povos indígenas lutam por seus direitos ao uso da terra, que pertencia aos seus ancestrais. Essa luta contínua demonstra o papel ativo dos povos indígenas na construção da nossa história. Essa imagem aí, você está vendo uma dança tapuia, e se você for ver, aqui tem um tatuzinho, um tatuzinho aí, ó. Os caras não deixaram de fora, não. Os tacapes nas mãos, o arco e flecha, as armas, né? As armas. Vai haver um verdadeiro genocídio indígena. A exploração feita no açúcar, a chegada dos portugueses, a imposição do catolicismo, os padres bandeirantes, tudo isso, Juazeiro, é contribuinte para que os índios, aos pouquinhos, perecessem. Então, a gente vai dizer que vai haver um verdadeiro genocídio. Guerras, massacres, trabalho forçado, a imposição do catolicismo, a ocupação das suas terras. O português estimulava as guerras intertribais, mas também, principalmente, muitas doenças, muitas. E atualmente, olha, o avanço sobre as reservas indígenas, como você está vendo nessa imagem aí, em uma queimada na floresta, que é o lugar que, basicamente, os povos indígenas ainda retiram a sua sobrevivência. Então, é um choque, um conflito, que parece que vem desde a época colonial e permanece até hoje. É como a fênix, né? Passando, olha a imagem dos bandeirantes conduzindo os índios reagindo, deu para ver nessa guerrilha, os índios reagindo ao homem branco. Tá aí os índios sendo escravizados, aí os bandeirantes faziam muito isso. As várias formas de resistência, lutando pela terra, buscando liberdade, invocando os espíritos da floresta. Ah, papai! Alianças militares entre os índios, várias, trocentas formas. Olha aí, ó. Índios reagindo à conquista feita pelo homem branco. O homem branco está armado aí, os índios estão dizendo, nós não aceitamos não, velho. Mas você percebe que ao lado dos homens brancos tem outros indígenas. Às vezes ocorria isso? Sim. Resistência indígena, resistência cultural e militar, para a gente fechar a nossa temática da aula de hoje, de boa, com duas questõezinhas, ó. Duas questõezinhas. É como se fosse uma espécie de tarefa para casa, viu? Deixa um minuto aí na tela para a galerinha fazer o print. Per favore, em italiano.
Beleza, beleza. Galerinha de Juazeiro, galerinha de Betânia, Canavieira, Elesbão Veloso, alô Tiracema, alô PI3, PI3. Essa daí eu vou deixar para você, viu? Essa daí eu vou deixar para você fazer em casa, viu? Fazer o print dela. Ele que é um dos fatores contribuindo para a retração da população indígena. Tcharam, 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 tcharam. Beleza, jovem, beleza. Ainda tinha mais outra questãozinha, mas eu acho que tá bom. Tá bom aí. Beleza? Deixa eu me despedir aqui, lembrar que a gente ainda tem mais um outro encontro hoje. É o quarto horário, é a aula de aprofundamento. De boa? Aprofundamento. Belezinha? Cheirinho, a gente volta, acho que é 9 horas, né? 9 horas a gente tá aqui de volta. De boa na Lagoa, um cheirinho até lá.